Uma em cada 5 famílias chefiadas por pessoas autodeclaradas pardas ou pretas sofre com a fome no Brasil. A situação é pior nos lares chefiados por mulheres negras. Aos 55 anos, a Zilda se vê diante de um cenário de ausências. Diagnosticada com um problema nas pernas há 3 anos, ela não consegue trabalhar e depende basicamente de auxílios do governo. Falta o pão de manhã, falta um leite, falta uma mistura. A gente ora, né? Pede a Deus para Deus mandar algum anjo, mandar alguém para trazer. Às vezes sempre aparece. Desde muito nova, a moradora de Ceilândia teve de ajudar no sustento da casa. E para além dos desafios da falta de dinheiro, esbarrou nas dificuldades impostas pelo preconceito. Já cheguei a perder um serviço por ser negra e não saber ler. Hoje eu voltei a estudar, né? Eu terminei meu 3º, mas já passei por isso, sim. O exemplo da Zilda vai ao encontro do que revela um levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Os pesquisadores se basearam em dados obtidos pelo Instituto Vox Populi entre novembro de 2021 e abril do ano passado. O estudo indicou que, no Brasil, 1 em cada 5 famílias chefiadas por pessoas pardas ou negras sofre com a fome. Se o lar for administrado por uma mulher negra, a situação tende a ser ainda pior. É um contexto que evidencia um possível vínculo entre a falta de alimentos e 2 tipos de discriminação que, infelizmente, ainda são muito comuns no Brasil: a racial e a de gênero. Nós também temos outras questões estruturais que vêm de longo prazo. Menor acesso à educação, piores condições de vida, condições de moradia desfavoráveis, que fazem com que famílias, né, de pessoas autodeclaradas pretas ou pardas, pessoas da raça negra, elas passem por desafios maiores para se escolarizar de uma maneira que permita, né, ter acesso a um trabalho com maior rendimento. O recorte de raça e gênero mostra que a maior escolaridade não foi capaz de proteger famílias com mulheres negras da falta de alimentos. 1/3 delas sofre com a insegurança alimentar moderada ou grave, quando pouco mais de 17% das mulheres brancas vivem nessa situação. Para negros e negras, principalmente lares chefiados por mulheres negras, a maior escolaridade ela não foi um fator que protegeu, digamos assim, essas famílias de viverem situações de fome. Para esta especialista, esse é mais um dos reflexos do chamado racismo estrutural. O racismo é tão violento que quando uma mulher negra periférica se ascende e chega a um status dentro da estrutura, um estudante, por exemplo, dá uma bucha de bombril para uma professora, né? Uma médica tem paciente que recusa o atendimento porque ela é negra. Uma juíza, uma advogada é barrada por segurança dentro de fórum. Então, assim, não é 1, 2, 3 casos, a gente já está cansado de ver isso. Para mudar esse cenário, é preciso assumir que existe um problema. Depois, chegar à raiz e romper um ciclo que se repete em diferentes formatos desde os tempos da escravidão. Precisa mudar a estrutura, né? Então, assim, se continuar, esse ciclo vicioso ele vai se mantendo. Isso aí não tem alteração se você não fizer políticas de base para ter mudanças estruturais.